meus amores, muito bem-vindos ao meu canal Habilidades Culinárias. Eu sou a Lene Nomia, chefe plant-based, apaixonada por gastronomia saudável, sem glúten, sem leite, estudante de nutrição. E se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindos. E se você já me acompanha há algum tempo, estou muito feliz que você está aqui comigo novamente, muito obrigada. Então, antes de começar, já peço que você deixe o like neste vídeo, compartilha com quem você acredita que vai gostar de um pãozinho sem glúten, saudável. Se você não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nada. Ao longo dos próximos meses eu vou trazer bastante receita, bastante dica, bastante coisa legal. Vou deixar esse cantinho aqui do jeito que você vai amar, eu tenho certeza. A receita hoje é um pão delicioso de aveia, com bastante fibra, proteína, um pão equilibrado, fácil de fazer, com ingredientes acessíveis, você vai amar. Então, bora lá, né? Então, a gente começa montando a forma, e você pode usar uma forma alta, tá? De 20 por 10 de largura e 10 de altura, tá? Esta forma é a forma que eu vou usar. Ou você também pode usar uma forma de 28 por 11 e 7 de altura. Ambas as formas cabem uma receita inteira dessa, tá bom? Eu vou usar a forma de 20 por 10, 20 de comprimento, 10 de largura, 10 de altura. Agora eu coloco um pouco de óleo, o mesmo óleo que eu vou usar na massa, e untamos. Eu já falei para vocês que eu gosto de untar com a mão, né? Porque o papel absorve demais o óleo, não unta direito. Com a mão é certo que todas as partes irão ficar e não haverá desperdício de óleo. Tá tudo tão caro, né, gente? Então, pronto, tá untada. Certifique-se de untar bem os cantinhos e o fundo, tá bom? Então, tá aí. Então, agora a gente vai para os ingredientes. Aqui eu tenho uma xícara de água morna, tá? Tem que estar morninha, porque essa água vai ativar o nosso fermento junto com o açúcar, tá? Eu tenho aqui 1/4 de xícara de óleo de girassol ou azeite de oliva extra virgem. Eu tenho aqui 1 colher de chá de vinagre de maçã, 3 ovos, 2 colheres de sopa de açúcar demerara. Aqui eu tenho 1,5 xícara de farinha de aveia sem glúten. Também pode ser aveia em flocos finos, sem glúten. E você pode fazer a sua própria farinha batendo a aveia no liquidificador, que ela fica assim, tá? Uma farinha bem fininha. Aqui eu tenho 1,5 xícara de fécula de batata, que pode ser trocado por amido de milho, ou você também pode fazer meia medida de fécula de batata e meia medida de amido de milho. Você pode também fazer 1 xícara de fécula de batata e meia xícara de amido de milho. Eu tenho aqui 1/4 de farinha de linhaça. Gente, eu bato a minha farinha na hora, tá? Então eu separei a medida de 1/4 de xícara de semente de linhaça, bati no liquidificador para obter a farinha, tá? É muito mais nutritivo e mais fresco. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de flocos de psyllium, bom, em flocos, tá? 2 colheres de chá de fermento seco, o biológico, tá? O fermento para pão, fermento seco instantâneo. 2 colheres de chá e 1 colher de chá de sal marinho. Eu uso sal marinho sempre, eu não uso sal refinado, mas se você quiser pode usar sal refinado também, tá bom? Então, agora vamos misturar esses ingredientes. Então, vamos começar misturando nossas farinhas. Aqui eu vou colocar a farinha de aveia,
fécula de batata, farinha de linhaça, o psyllium, o fermento e o sal. Agora também o açúcar. Vamos misturar os secos. Mistura bem. Para o psyllium incorporar bem com as outras farinhas, o açúcar, o fermento. Antigamente eu fazia a mistura das farinhas em um bowl e os ingredientes úmidos eu batia na batedeira. Mas, como eu faço muito, eu decidi simplificar e adicionar tudo em um bowl só, sem a necessidade de uso nem de liquidificador, nem de batedeira. Mas se você quiser, você pode bater os ingredientes úmidos, né? Que é o ovo, o óleo, o vinagre e o açúcar na batedeira ou no liquidificador antes de adicionar aqui, tá? Junto com a água, claro. Eu vou dar uma cavadinha aqui para adicionar os ingredientes. Vou dar uma leve batida e adicioná-los. Agora eu adiciono o óleo e a água morna e vou mexendo com uma colher. Agora eu adiciono o vinagre. Bate bem para desmanchar qualquer gruminho. Você pode usar também o batedor, né? Mas eu vou usar a colher, porque nessa fase a massa gruda demais no batedor. Então, eu prefiro a colher. Note que os ingredientes já estão absorvendo o líquido e a massa já está ficando mais firme. Ó. Então, esse é o nosso ponto. E agora vamos passar para a forma. Então, aqui está a massa na forma já, tá? Então, agora eu vou passar um filme plástico e levar para um local quentinho para crescer. Esse lugar quentinho pode ser um forno levemente aquecido, ou pode ser dentro de um armário, tá? Ou pode ser embrulhado em uma cobertinha, tá bom? Então, o importante é ele ter um lugar quentinho para ele se desenvolver. O meu eu vou colocar no forno. Eu aqueci o meu forno a 160 graus durante 10 minutos, desliguei, tá? E agora eu vou levar ele para lá. Vou embrulhar neste paninho, assim, e vou levar para o forno. Ele vai ficar crescendo cerca de 40 minutos a 1 hora, tá? Quando chegar perto dos 40 minutos, você dá uma olhada se ele já cresceu, tá? Ele pode crescer até um pouco antes da borda ou até a borda, e aí já tá na hora de colocar para assar. E aí você controla o tempo, pode ser 40 minutos, pode ser 1 hora, pode ser até menos de 40 minutos, dependendo do calor que vai estar na sua região, tá bom? O importante é ele crescer próximo à borda ou até a borda. Então, eu deixei o meu pãozinho cerca de 1 hora crescendo no forno quentinho. Então, agora eu vou mostrar para vocês como ele está, porque agora chegou o momento de assar. Ó, ele cresceu bastante até a borda, por isso a gente coloca um filme plástico,
tá? Ele não vai passar muito desse ponto quando ele for assar, olha só. Agora eu retiro esse filme plástico e agora nós vamos assar. Você pode assá-lo no forno a gás, tá? A 180 graus, por cerca de 30 a 40 minutos. Ou você pode assar no seu forno elétrico. No meu caso, eu vou assar na minha fritadeira. Ela é uma air fryer oven, então eu vou usar o forno dela. Não vou assar na air fryer, vou assar na modalidade forno. A temperatura é 160 graus, em torno de 20 minutos, tá? A gente tem que ficar de olho, porque o forno da air fryer, ele é mais intenso e mais direcionado, então tem que ficar sempre de olho, tá bom? Eu também vou deixar o forno pré-aquecendo a 3 minutos, 180 graus, antes de colocar. Aí depois eu mudo a temperatura para 160 e deixo ele assando. Olha só como o pão já está nos primeiros 5 minutos. Essa temperatura é importantíssimo para que ele fique fofinho, né? Uma temperatura maior deixaria ele com uma casca dura por fora e correndo o risco de ficar cru por dentro, porque é um forno mais quente do que o forno a gás, ele é mais direcionado, o calor. Então, por isso, uma temperatura mais baixa. Se você estiver fazendo no forno a gás, então use a temperatura de 180, porque lá a distribuição de calor é diferente. Pessoal, já passou os 20 minutos, olha só como ele tá bom? Se você quiser ele mais douradinho, você deixa mais de 3 a 5 minutos e ele vai dar mais uma douradinha. Eu vou deixar o meu mais 3 minutinhos. Eu virei o meu pãozinho, tá? Ele tava com esta parte para trás, né? E agora eu vou deixar mais 3 minutinhos. Gente, o áudio me deixou na mão, mas o pão não. E olha quem apareceu para provar. A Pita tá aqui me puxando, achando que esse pão sem glúten é para ela também. Mas, gente, olha isso, fofinho, delicioso e ainda com a aprovação da minha mini chefe. Faz aí e depois me conta como ficou. Então é isso. Agora eu vou comer meu pãozinho.